Dentro do maior palco do futebol do mundo, muita coisa pode sair de controle. Já teve jogador tentando impedir o próprio jogo de continuar. Atleta que caiu desacordado e a partida seguiu normalmente. Gol feito com a mão validado diante de todo mundo. E até situações em que a rivalidade passou completamente do limite. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu na Copa do Mundo. Então, agora você vai ver 8 vezes em que a Copa do Mundo saiu completamente do controle. Número 1. Fratura, dentes quebrados e nada de expulsão. Uma cena bizarra marcou a semifinal da Copa do Mundo de 1982, na Espanha, na partida entre França e Alemanha Ocidental. Jogo tenso, equilibrado, até que um único lance transformou tudo em choque absoluto. Um atacante francês dispara livre em direção ao gol. E de repente, o goleiro sai em velocidade máxima, mas passa da bola e continua correndo. Entra em impacto com o rosto do jogador, que o som ecoa pelo estádio. O jogador era Patrick Battiston, que estava pronto para finalizar o lançamento quando é atingido no rosto, em cheio, pelo goleiro Harald Schumacher, sem qualquer tentativa de disputar a bola. Battiston cai desacordado imediatamente, sem reação, completamente imóvel no gramado. Jogadores ao redor começam a chamar por ajuda desesperadamente, enquanto o tempo parece travar naquele instante. Battiston teve 3 dentes quebrados, sofreu fratura em uma vértebra e entrou em coma ainda em campo. Michel Platini, que estava ao lado, chegou a dizer que achou que o amigo estava morto, porque não conseguia sentir seu pulso. Mas enquanto tudo isso acontecia, o árbitro Charles Corver simplesmente ignorou o lance, sem falta e sem cartão. Ele apenas apontou o tiro de meta. Número 2. Jogador ameaçado impede o gol. Em plena Copa do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental, o Brasil tinha uma falta perigosa na entrada da área. O placar já marcava 3-0 e tudo indicava que viria mais um gol. Rivelino se preparava para bater quando, do nada, um jogador da outra seleção saiu correndo antes do apito e chutou a bola para longe com força, interrompendo completamente a jogada. O estádio reagiu com confusão e logo depois risadas. Afinal, por que alguém faria algo tão absurdo em uma Copa do Mundo? O lance viralizou na época como um dos momentos mais bizarros do futebol. O jogador Moepu Ilunga foi tratado como alguém que não entendia as regras, como se estivesse completamente perdido em campo. Foi motivo de piadas e risadas entre narradores e comentaristas. Anos depois, a verdade veio à tona. O Zaire era governado pelo ditador Mobutu Sese Seko. E após uma sequência de derrotas humilhantes, ele enviou uma ameaça direta aos jogadores, dizendo que se o time sofresse mais de 3 gols contra o Brasil, eles não voltariam vivos para casa. E o jogo já estava exatamente 3-0. Então, no desespero, ele fez a primeira ideia que conseguiu pensar para impedir o 4º gol. Número 3. O goleiro que tentou driblar e perdeu a bola. Ainda na Copa do Mundo de 1990, a Colômbia vivia um momento histórico contra Camarões nas oitavas de final. O jogo já estava na prorrogação e qualquer erro poderia decidir tudo. Nesse momento crítico que o goleiro colombiano resolveu fazer mais que deveria. René Higuita era um goleiro que gostava de jogar avançado, participava das jogadas e gostava de desafiar os atacantes com a bola no pé. Quando recebeu um passe recuado, já longe da área, ele teve uma decisão arriscada. Com total confiança, tentou driblar Roger Milla, um dos jogadores mais experientes e perigosos daquele torneio. A ousadia acabou virando um desastre em segundos. Milla roubou a bola com facilidade, avançou sozinho e empurrou a bola para o gol vazio. Não havia mais ninguém para salvar. A Colômbia foi eliminada ali. Camarões fez história como a primeira seleção africana a chegar às quartas de final de uma Copa. E Higuita virou o símbolo de um dos erros mais caros já cometidos em um Mundial. Número 4. Cuspida ao vivo na TV. Durante a Copa do Mundo de 1990, na Itália, Alemanha e Holanda entravam em campo. Mas, no decorrer da partida, a situação saiu completamente do controle de uma forma que ninguém esperava ver ao vivo. Após uma dividida dura, Frank Rijkaard comete falta em Rudi Völler e recebe cartão amarelo. Até aí, tudo dentro do padrão de um jogo quente. Mas enquanto Völler se afasta, Rijkaard passa por trás dele e cospe diretamente em seu cabelo, de forma clara e impossível de ignorar. Völler reage imediatamente, revoltado, tentando mostrar ao árbitro o que tinha acontecido. O problema é que o juiz não viu e o jogo continuou como se nada tivesse acontecido. No lance seguinte, a tensão explode de vez. Os dois voltam a se encarar, trocam empurrões e dessa vez o árbitro intervém, expulsando os dois. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto desciam as escadas rumo ao túnel, fora do campo, longe da bola, Frank Rijkaard cospe novamente no cabelo de Rudi Völler pela segunda vez. A cena foi transmitida para o mundo inteiro e virou um dos momentos mais nojentos e simbólicos da história das Copas.
Se você está gostando dessas histórias absurdas da Copa, se inscreve para não perder mais vídeos e já deixa o like porque ainda vai piorar. Número 5. Maradona fez gol com a mão. Era a Copa do Mundo de 1986 no México, pelas quartas de final entre Argentina e Inglaterra, e havia um enorme peso político envolvido, já que apenas 4 anos antes havia acontecido a Guerra das Malvinas, um conflito armado entre os dois países. O jogo era tenso e cada dividida parecia ter um peso diferente, até que a bola sobe na área inglesa. O goleiro Peter Shilton sai para socar mais alto, mais forte, com vantagem clara. Só que ao lado dele, Diego Maradona salta, menor e aparentemente sem chance real. Mas no último segundo, ele levanta o braço esquerdo e toca na bola com a mão, desviando direto para o gol. O árbitro não vê e o gol é validado. Os jogadores ingleses entram em choque, cercam o juiz, protestam, mas nada muda. Depois do jogo, Maradona deu a explicação que entraria para a história. Disse que foi um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Anos depois, ele foi ainda mais direto. Descreveu aquele momento como uma sensação de vingança, como se estivesse roubando algo de quem havia tirado vidas argentinas na guerra. Número 6. A origem dos cartões, amarelo e vermelho. Até os anos 60, os cartões amarelos e vermelhos não eram usados, mas isso mudou nas quartas de final da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, quando o capitão argentino Antônio Ratín cometeu uma falta e foi chamado pelo árbitro alemão Rudolf Kreitlein. O problema é que nenhum dos dois falava a língua do outro. Sem conseguir explicar a decisão, o árbitro simplesmente aponta para fora de campo, ordenando a expulsão. Ratín não entendeu ou se recusou a aceitar. Ele pediu um tradutor, tentou argumentar, mas nada aconteceu. E por causa disso, o jogo parou completamente. Foram quase 10 minutos de paralisação até que policiais entraram em campo para retirar Ratín à força. Ao deixar o gramado, ele caminha lentamente até a lateral e se senta, de forma provocativa, no tapete vermelho reservado para a rainha Elizabeth II. Ainda na saída, apertou uma bandeira do Reino Unido com desprezo. A confusão foi tão grande que, poucos anos depois, a FIFA decidiu criar um sistema universal que eliminasse qualquer dúvida de comunicação. Os cartões amarelo e vermelho, usados pela primeira vez na Copa de 1970. Número 7. Ataque de mordida. Era a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, último jogo da fase de grupos entre Itália e Uruguai. A tensão era máxima, quem perdesse estaria fora. Dentro da área, longe da bola, Luis Suárez se enrosca com o zagueiro italiano Giorgio Chiellini. Nada fora do comum até que, de repente, Suárez abaixa a cabeça e crava os dentes com força no ombro do adversário, dando uma mordida. Chiellini reage na hora, gritando, puxando a camisa para mostrar ao árbitro as marcas claras dos dentes marcados na pele. E o mais surreal é que o árbitro não viu o lance e deixou o jogo seguir normalmente. Enquanto isso, Suárez percebe o que fez e toma uma decisão ainda mais absurda. Ele se joga no chão segurando a própria boca, fingindo que tinha sido atingido. Mas dessa vez não tinha como esconder. As câmeras captaram tudo, o mundo inteiro assistiu e a repercussão foi imediata. Dias depois, a FIFA puniu Suárez com uma suspensão de 4 meses do futebol. Um dos momentos mais bizarros da história das Copas. Número 8. O jogo combinado que mudou as regras. O que aconteceu na Copa do Mundo de 1982 com a Argélia deu a impressão de que algo foi combinado ou comprado. A Argélia tinha feito uma campanha histórica e dependia de um resultado específico para se classificar. E só seriam eliminados se a Alemanha vencesse da Áustria por exatamente 1-0. Qualquer outro placar mudaria tudo. Mas, aos 10 minutos de jogo, a Alemanha fez o gol. E algo estranho começou a acontecer. Os jogadores simplesmente pararam. A bola ficava rolando principalmente na defesa, e ninguém passava, nada acontecia. O estádio percebeu antes mesmo da televisão. Vaias começaram a surgir. Depois gritos, depois revolta. Torcedores chegaram a queimar notas de dinheiro nas arquibancadas, insinuando que aquilo era comprado. Um narrador austríaco, inconformado, se recusou a continuar a transmissão e disse para o público desligar a TV. Durante mais de 80 minutos, o jogo foi uma encenação. O placar não mudou, ficou 1-0. Alemanha e Áustria avançaram e a Argélia foi eliminada. A repercussão foi tão negativa que a FIFA mudou uma regra para sempre e definiu que os últimos jogos da fase de grupos passariam a acontecer no mesmo horário. E aqui no Brasil foi o último lugar onde a antiga taça da Copa do Mundo foi derretida e se perdeu para sempre. Eu conto mais nesse vídeo aqui ao lado, mas antes me conta qual dessas histórias você achou mais absurda.